Olá! Computadores possuem limitações, não sendo possível utilizá-los para todo tipo de tarefa. Na videoaula passada, comentamos que parte das limitações dos sistemas computacionais surgem justamente da forma como computadores armazenam e trabalham com dados. Uma vez que a base de seu funcionamento para representar qualquer tipo de informação é o sistema binário. Um sistema binário é um sistema numérico que utiliza apenas 2 dígitos diferentes para representar informações. Sistemas numéricos são sistemas de notação utilizados para representar quantidades abstratas, o que chamamos de número. E o sistema numérico é definido pela base que utiliza. O que é essa base? A base é o número de símbolos diferentes, dígitos ou algarismos, que são necessários para representar um número qualquer nesse sistema. Entre os sistemas mais conhecidos, destacam-se o decimal, o duodecimal, utilizado com dúzias, o sistema romano, entre outros. Computacionalmente, são utilizados ainda o sistema binário, o sistema octal e o sistema hexadecimal. O sistema decimal é o que utilizamos por padrão. E isso ocorre por conta do número de dedos que temos nas mãos. A palavra dígito, inclusive, é derivada do latim digitus, que significa exatamente dedos. A contagem no sistema decimal, ela utiliza-se de 10 símbolos, do 0 ao 9. E a gente utiliza posições para indicar dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Então nós contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando esgotamos os símbolos, o que a gente faz? Reinicia a contagem adicionando posições. 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. O interessante é que essa ideia de contagem e de posição ela é mantida nos outros sistemas numéricos. O que vai diferir aí é que a gente vai trabalhar com um número diferente de símbolos. O sistema básico dos computadores é o binário. E esse sistema, ele representa justamente se um dado trecho de um circuito eletrônico está ligado ou desligado. E a gente vai utilizar 1 para representar ligado, e 0 para desligado. A contagem é feita agora usando apenas os símbolos 0 e 1. Então, eu vou ter 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110 e assim por diante. Cada pedaço de um número binário é chamado de bit. Como um bit só pode representar 2 situações, nós geralmente utilizamos um conjunto de bits em sequência. E historicamente, por questões tecnológicas, se padronizou o uso de sequência de 8 bits, que é o que chamamos atualmente de byte. Por influência disso, alguns sistemas computacionais utilizam o sistema octal, de 8 dígitos, em que vamos utilizar os algarismos de 0 a 7. Nesse caso, quando a gente conta em octal, após o 7 nós não teremos o 8, e sim 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e assim sucessivamente. No caso, 10 e 11 vão representar, respectivamente, 8 e 9. Então, vocês observam que o sistema octal é mais limitado que o decimal. Ele exige 2 dígitos para representar o 8 como quantidade. Por outro lado, ele internamente para o computador, por circuitos eletrônicos, ele tem uma conversão mais fácil, pelo fato de ser uma potência de 2, que é a base do sistema binário, que é a base lá em nível mais baixo dos computadores. Como computadores trabalham com números grandes e possuem uma boa capacidade de memória, surgiu a necessidade de utilizar um sistema numérico
que tivesse essa facilidade do octal, mas que permitisse representar uma quantidade maior de dados. Então, um sistema também baseado em potência de 2. Assim, os computadores fazem bastante uso do sistema hexadecimal, que vai utilizar 16 símbolos para representar quantidades. Como assim 16 símbolos? Nós temos 10? Bom, além dos 10 símbolos usados tradicionalmente no sistema decimal, no sistema hexadecimal nós vamos fazer uso das letras A, B, C, D e F, que vão ser equivalentes aos valores 10, 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente. Aí, a contagem em hexadecimal vai ser feita da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Para só então, ao invés do 16, vir o 10. E o 10 em hexadecimal vai representar exatamente 16 em decimal. Né? Com isso, é possível representar valores grandes usando menos dígitos que no sistema decimal. E esse sistema vai ser utilizado, por exemplo, para representar endereços de memória no computador, seja da memória primária ou secundária. Então, quando você se depara com uma mensagem do tipo erro acessando o setor 0x-A4-C5-DE, o 0x no início desse valor representa exatamente que A4, C5 e DE é um valor em hexadecimal. E esse seria um endereço em hexadecimal da memória ou do disco onde ocorreu o erro. Bom, como é que a gente converte? O processo de conversão de qualquer base para o decimal é feito utilizando a posição dos valores. Para cada posição você tem a base elevada ao expoente, correspondente àquela posição. Esse resultado é multiplicado pelos valores em cada posição e são posteriormente somados, como você pode verificar nos exemplos, em que temos uma conversão de octal para decimal e aqui uma conversão de binário para decimal. Para a gente fazer o processo inverso, para converter de decimal para qualquer outra base, é necessário utilizar o método de divisões sucessivas pela base desejada. E aí, iremos utilizar o resultado final e os restos obtidos em cada etapa, né? Que é o que podemos ver nos exemplos de conversão de decimal para octal e de decimal para binário. Nós podemos ainda realizar operações normalmente nas mais diversas bases, as operações matemáticas tradicionais, bastando que se lembre das regras básicas de contagem. Assim, por exemplo, 1A7 mais CB3 em hexadecimal, como é que a gente faz? Bom, 7 mais 3 seria 10 em decimal, mas ele vai se tornar A em hexa, não precisando subir ninguém para a próxima posição. Bom, indo na posição seguinte, B mais A, que valem 11 e 10 em decimal, respectivamente, daria o equivalente a 21 em decimal. Mas 21 é exatamente 6 posições acima do último algarismo em hexa, que é o F, que vale 15. Então, B mais A vai resultar em 6 e vai subir 1 para a próxima posição. Na próxima posição, 1 mais C daria D, mas como nós subimos 1, ele vai se tornar E. E aí o resultado vai ficar E6A. Bom, com isso, nós apresentamos uma visão geral de sistemas numéricos, com destaque para aqueles que são utilizados computacionalmente. Assim, a gente pode se aprofundar nos tipos de dados que temos à disposição em C++, que é o que será tema da nossa próxima videoaula.